o grupo Anonymous está de volta. E dessa vez, não só eles atacaram as delegacias, palco das grandes manifestações nos Estados Unidos, como também fizeram alegações e vazaram documentos que implicariam o presidente Trump e a família real do Reino Unido com tráfico de pessoas e tráfico sexual. E ainda indicariam que a família real do Reino Unido foi responsável por ordenar o assassinato da princesa Diana, que teria descoberto a trama toda. Meu nome é Bernardo Nicolau e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema do momento, o Grupo Anonymous. Claro, como esse é um canal que foca principalmente em relações internacionais, nós vamos falar sobre a relevância internacional que esse grupo tem. Como tem muita coisa em jogo aí na mídia, no Twitter, eu vou tentar dar prós e contras para a existência e a atuação do grupo, para que você possa formar melhor a sua opinião. Mas antes disso, eu quero passar um pouquinho de contexto sobre o que é o Anonymous e o que eles já fizeram na história da humanidade. O que é o Anonymous? O Anonymous se descreve como uma legião descentralizada de hacktivistas que lutam contra a tirania. Aí vamos destrinchar um pouquinho essa definição. Legião são muitos. Descentralizado significa que não tem nenhuma estrutura central de poder, não tem ninguém dando as ordens e mandando o Anonymous fazer coisa X ou coisa Y. E hacktivistas são hackers ativistas. Os membros do Anonymous eles são representados principalmente pelas máscaras de Guy Fawkes, uma figura da história do Reino Unido que é melhor representada no quadrinho, depois adaptado para um filme, chamado V de Vingança. Em V de Vingança também é representada uma luta de um cidadão único, sem face, contra a tirania do governo central. É isso que o Anonymous espera representar na nossa sociedade. E agora, as denúncias que eles trazem à tona e os documentos que eles vazaram, que podem embasar isso, claro, frente a uma investigação mais profunda que confirme essas alegações, mostrariam que o presidente Trump não só se envolveu em diversos eventos de tráfico de pessoas e tráfico sexual, tendo fortes vínculos com Jeffrey Epstein, o bilionário que foi preso e se suicidou na cadeia justamente por causa disso, e também que a família real, por meio do príncipe Andrew, que também já teve várias fotos tiradas com Jeffrey Epstein, teria contato com esse esquema de tráfico de pessoas e tráfico sexual, principalmente de crianças, e que a princesa Diana teria descoberto isso e sido morta justamente por causa desse fato, por querer denunciar. Essas são as alegações mais recentes, mas não são as únicas. O Anonymous também invadiu o site de várias delegacias dos Estados Unidos que estão sendo palco de grandes manifestações, principalmente do movimento negro e do movimento Black Lives Matter, pela morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado até a morte por um policial. E, em apoio a esse movimento, o Anonymous invadiu os sites dessas delegacias e vazou várias informações de login, de senha, de policiais por todo o país. Mas e aí, o que é o Grupo Anonymous e o que eles já fizeram antes disso? Olha, honestamente, muita coisa. E eu vou citar algumas delas rapidamente para ilustrar o que o Anonymous percebe como luta contra a tirania. Durante a Primavera Árabe, por exemplo, o movimento árabe que clamava pela democracia e pelo fim de governos autoritários, o Anonymous hackeou os sites do governo vinculados a Hosni Mubarak no Egito até que Hosni Mubarak renunciasse, dificultando que ele conseguisse lutar contra os manifestantes. A mesma coisa na Síria. O Anonymous hackeou vários sites associados a Bashar al-Assad, dificultando a sua luta contra os manifestantes, ainda que na Síria, como a gente sabe, não tenha tido essa troca de governos. Quando os Estados Unidos tentaram passar uma legislação que permitiria indiretamente a censura na internet, a infame SOPA, o ato contra a pirataria na internet. O Anonymous invadiu sites do Departamento de Justiça, do FBI, entre vários outros, para tentar barrar essa medida, que no final das contas não passou. E até no próprio Brasil, durante as manifestações de 2013, o Anonymous hackeou o Instagram da Dilma, o Twitter da revista Veja, o site do PMDB e o site oficial da Copa do Mundo que seria sediado aqui no ano seguinte, revelando vídeos da violência policial que estava acontecendo nas manifestações e postando várias imagens de apoio aos manifestantes. Não só isso. O grupo Anonymous declarou guerra ao Estado Islâmico após os atentados contra a revista Charlie Hebdo e contra a Boate na França. E depois disso, revelaram nomes de várias organizações e indivíduos que trabalhavam com o Estado Islâmico. E mais, o Anonymous tem um histórico de luta contra a pornografia infantil na internet. Em 2011, o grupo já havia derrubado 40 sites de pornografia infantil e revelado o nome de mais de 1.500 indivíduos que frequentavam esses sites para o FBI e outras autoridades internacionais. E agora, junto com essas alegações contra o presidente Trump e contra a família real, o Anonymous também derrubou mais de 10.000 sites vinculados à pornografia infantil. Mas e aí? O que achar sobre o grupo, dado tudo isso? Olha, eu vou falar alguns fortes prós
alguns fortes contras do grupo, mas espero que você, a partir disso, forme a sua opinião. Sobre os fortes prós. Nós vivemos em um mundo em que dificilmente você vai encontrar uma democracia que funcione como idealizada. As nossas democracias são frágeis e, na maior parte dos casos, nem se assemelham a democracias de fato. O povo vota, mas será que a gente realmente tem escolha? Mas uma das coisas que nos auxilia a melhorar pelo menos um pouco essas democracias, a colocar um pouco de óleo nas engrenagens e permitir que elas funcionem melhor, é mais informação. Pela estrutura histórica que os nossos governos têm, de famílias que estão eternamente no poder, de estruturas engessadas que vão continuar as mesmas se nada for feito de firme para mudá-las, de várias pessoas que estão num jogo de poder incessante e que só se preocupam com ter cada vez mais poder e mais recursos, é muito difícil que a gente tenha acesso às informações que realmente importam. A informação no nosso mundo é cada vez mais um recurso escasso. E é aí que entram organizações como Wikileaks e Anonymous. Wikileaks e Anonymous são organizações que mostram para a sociedade coisas que acontecem por baixo dos panos, que nos mostram, muitas vezes, quem são os nossos líderes de verdade e o que tem acontecido no governo, que originalmente nós não poderíamos saber. Então, claro, isso nos ajuda a melhorar a nossa democracia, porque a partir do momento que nós conhecemos as nossas estruturas e os nossos líderes, a gente pode escolher melhor das próximas vezes. Em oposição a isso, vem um forte contra. O Anonymous, por exemplo, é uma legião descentralizada de hacktivistas. A falta de um controle central permite que essa organização atue de uma forma mais independente e mais baseada em valores. Mas ela também representa uma ameaça muito grande que é a falta de um controle central significa que cada um dos hacktivistas dentro da organização é autônomo. E o problema do vigilantismo é que, quando ele chega ao extremo, ele acaba por fazer com que o vigilante não reconheça nenhuma autoridade, nenhum poder que não seja o seu. Sem uma estrutura central de poder, por exemplo, não há nada que impeça que indivíduos de dentro da organização façam ataques individuais a alvos que eles acham que merecem ser atacados, mesmo sem a concordância do restante do grupo. E isso pode representar um problema. É o típico dilema Who watches the watchmen? Quem vigia os vigilantes? Um outro pró é o Anonymous é uma legião descentralizada. Eles têm membros por todo o mundo e, exatamente por esse motivo, não têm vínculos com nenhum país. Ninguém é poderoso demais, importante demais ou distante demais para ser investigado e para ter documentos vazados e para ter a sua própria tirania combatida pelo grupo Anonymous. E um outro contra é o Anonymous, por ser formado por hacktivistas e não por jornalistas, como é o caso do Wikileaks, não tem nenhum compromisso com a veracidade dos documentos e das informações que eles revelam ao público. Então, essas informações não passam por uma investigação prévia, não tem nenhuma fonte que cedeu essas informações a eles, atestando por sua veracidade, o que faz com que todas as informações reveladas pelo grupo tenham que passar por investigações posteriores para confirmar o material que lá está contido. O Anonymous nos mostrou no dia de ontem que eles voltaram à ativa e que estão preparados para encarar as tiranias. Será que o Brasil entra aí nessa mira? Nosso país tem enfrentado nos últimos anos uma ascensão do neofascismo, do neonazismo, de vários movimentos extremistas. Nós temos problemas com o Congresso, com o presidente, com o STF, várias famílias eternas no poder. O Brasil é um palco perfeito para o Anonymous fazer mais investigações e mais vazamentos para nos mostrar um pouco mais da verdade de quem são os nossos governantes. Será que nós somos o próximo alvo? Cenas dos próximos capítulos. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, curte aqui, comenta lá embaixo para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube e se inscreve no canal para não perder os envios futuros aqui no Nick Internacional.